Olá, boa tarde, boa noite para quem está em Paris. É um prazer imenso estar hoje aqui com Marcelo Miranda, com Marcelo Marinho, olha só, com o Ivan, que ainda não chegou, com o Cef, e, sobretudo, com o Zeca do PT, que é o nosso biografado, né? É a pessoa biografada, ele se chama O Diário de um Pantaneiro, né? José Orcílio, O Diário de um Pantaneiro, escrito, então, por Marcelo e pelo Ivan, que ainda não chegou, mas vai chegar aqui. É um prazer imenso. Seja muito bem-vindo, Zeca, muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer imenso, porque estamos aqui entre sul-mato-grossense, mesmo se eu estou falando de Paris, o Zeca de Porto Murtinho, Marcelo da fronteira do... Me falem, boa tarde, muito bem-vindos, obrigado por estar aqui comigo. Eu que agradeço, viu, Mazé? Muito, 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 até diria para você, na minha humildade, no meu jeito de ser emocionado, poder estar vivendo esse momento. Uma pessoa que tem a minha origem, tem a minha história, que não é diferente de muitos jovens que sonham com um Brasil, com um mundo mais justo, mais humano, mais solidário. Chegar nesse momento, para mim, é uma coisa... E aqui junto com Gilda, aqui no meio do Pantanal, que é o nosso habitat, para mim me orgulha muito. Queria até agradecer essa oportunidade, agradecer ao professor Marcelo, que me encantou, ele e o Ivan. É a primeira vez que eles procuraram, eu ainda era governador, estranhei. Que biografia, falar da minha vida, não significa nada. E depois ele me mandou uma cópia, 10 anos depois, e eu li aqui sozinho e confesso que eu me emocionei e não sabia que a minha trajetória teria tanta importância, que hoje eu tenho essa dimensão, que eu espero que contribua para que outras crianças, outros meninos e meninas saídos da beira do rio, dos fundões do Brasil, possam se projetar e contribuir para construir uma vida melhor para todos. Obrigada, Zeca. Então, para se lembrar que o Zeca foi governador por 2 vezes, governador do PT, por 2 vezes no Mato Grosso do Sul, foi deputado estadual, foi vereador, e agora é candidato, foi deputado federal já, e agora é candidato novamente a 72 anos para contribuir com essas mudanças que o Brasil espera. Marcelo Marino, então você escreveu essa biografia escrita a 4 mãos, né, com o Ivan, olha só, já estou me embananando aqui. Eu queria falar rapidamente de você enquanto biografador, como dizia meu pai. Você é professor, biógrafo, tradutor, fotógrafo, crítico literário e tantas qualidades, docente e pesquisador do programa de pós-graduação em literatura latino-americana comparada na Universidade Federal na UNILA, né, aí em Foz do Iguaçu. Seja muito bem-vindo, você que lecionou também na Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, que foi para a Federal de Chapecó, que foi para Montreal, que foi para Budapeste, na Hungria, né, tudo isso publicou e organizou uma série de livros, e agora este último. Muito bem-vindo, muito obrigada por estar conosco aqui. Oi, Mazé, boa tarde, Zeca, boa noite aos nossos amigos que estão aí na França, ouvindo agora, né, às 7 horas da noite, já nesse verão de Paris, que está fazendo muito calor, aqui em Foz está fazendo friozinho, hoje chegou a fazer 5 graus, e eu gostaria, então, de agradecer inicialmente ao Zeca pela oportunidade de participar. Estou recebendo aqui uma mensagem do Ivan, desculpe, deixa eu saber que o Ivan deve estar com algum problema técnico, e deixa eu só... Mandando mensagem para o Ivan, que deve estar com algum problema técnico. Uhum. Avisando a ele que eu não tenho como ouvir a mensagem dele. Uhum. Bom, o Ivan, o Zeca, queria agradecer, então, inicialmente ao Zeca pela oportunidade de conhecer a sua história, que é a história, né, uma história muito representativa de milhares de brasileiros, e também é a história de Mato Grosso do Sul, a história do Zeca, a história de Mato Grosso do Sul, é um pouco, muito, né, muito, assim, de uma forma espelhada também a minha história, né, quando nasci em Dourados, mas também que nasci em Glória de Dourados, um município ali vizinho a Dourados,
e agradecer ao meu amigo Ivan Rousseff, que deve estar com algum problema técnico, não estou podendo, talvez daqui a pouco eu possa ajudá-lo, na hora que eu termine aqui meus agradecimentos, eu possa ajudá-lo a entrar aqui no site. Por acaso ele não está tentando entrar aí, não, mas é. Como não está? Não está, não estou vendo ele aqui, não. Mas então, vamos andando, uma hora dessa ele chega. Eu queria falar, então, do livro que foi escrito a quatro mãos, então, por você e pelo Ivan, né? Eu queria saber como surgiu a ideia de escrever essa biografia e por quê, né? O Zeca já disse que tem 10 anos, né? E você escreveu no livro que o livro foi escrito entre 2005 e 2021, entre Montreal, Campo Grande, São Paulo, Foz do Iguaçu, mais de 15 anos. Como é que foi esse processo de criação desse livro, Marcelo? Bom, no início, né, quando eu ainda morava em Campo Grande, hoje eu moro em Foz do Iguaçu, na verdade estava aí em trânsito entre Budapeste e Montreal, e me parecia, a mim, ao Ivan, nós conversávamos muito sobre nessa bela trajetória do Zeca. O Zeca me permite, por favor, tratá-lo assim de uma maneira tão íntima, né? Zeca é alguém que vive aqui ao meu lado, né? Alguém por quem tem muito apreço, tem muita estima, né? Tem muita amizade também. Então, me permite assim tratá-lo assim, de uma maneira tão amistosa, tão carinhosa, tão próxima, né? E nós tínhamos interesse em saber, né, como é que tinha ocorrido essa trajetória. O que nos interessava era buscar aquele menino, né? O Ivan, ele gosta muito de citar o Machado de Assis. O Machado de Assis sempre diz, nós disse uma vez e nós repetimos, né, que o menino é o pai do homem. E nós queríamos saber que grande menino tinha sido o pai dessa grande pessoa, né? Desse grande ser humano, que é o Zeca. Então, nós propusemos aí, o Ivan e eu propusemos, então, fazer uma busca e fizemos, então, uma pesquisa bastante extensa, entrevistamos mais de 40 pessoas, percorremos várias cidades, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, né? Buscando os traços desse menino que tinha sido o pai desse grande ser humano, que é o nosso querido Zeca. E foi assim que o livro nasceu, né? E aí ele ficou aguardando, aí amadurecendo, e o que nós tínhamos escrito entre 2006 e 2007, mais ou menos se confirmou nos próximos anos, né? Esses grandes embates, né? Esse grande campo. É triste que as pessoas considerem hoje que a política é como se fosse futebol, né? Como se fosse dois times jogando. Não é, porque tem muito mais coisa em questão, muito mais coisa em jogo do que uma bola, né? E foi aí que nós então, chegamos ao Zeca. Gostaria que o Zeca falasse. O livro está aí, o nosso artista. O Ivan Rousseff. O Ivan acabou de chegar aí. Olha o Ivan. Boa tarde, Ivan. Você está em São Paulo. Boa tarde. A gente já começou o papo, já apresentamos. Você, então, é professor, né? Escreveu o livro com o Marcelo, é professor também. Eu acho que vocês se conheceram quando eram professores em Campo Grande, na Dom Bosco, não é? Isso. Nasceu essa... Beleza. Então, eu falei já de você, que tem um monte de qualidades, é professor de literatura também, escreveu muitas outras coisas. Eu queria perguntar para o Zeca agora, porque o Marcelo, perguntei para o Marcelo como é que foi essa criação, né? Como é que se deu essa vontade de escrever, ele nos respondeu. Eu queria perguntar ao Zeca, que leu já, porque o público ainda não leu, preciso dizer que esse livro está em pré-lançamento pela edição Cotex, né? Depois a gente vai falar, dar um endereço, já demos aqui, mas vamos dar novamente, vamos falar um pouco mais no final. Mas eu queria saber como é que o Zeca, né? Então, como é que foi a recepção? Quando você leu o livro, Zeca, como é que você viu os trabalhos desses dois pesquisadores, autores? Eles escreveram uma primeira versão logo depois que eu terminei meu segundo governo. Aí isso ficou, como diz o pantaneiro, chocando, né? A galinha em cima
esperando nascer o pintinho. Um belo dia, eu com Dona Gilda aqui na pousada, eu recebi um contato do professor Marcelo e do Ivan, me dizendo que eles tinham concluído, me mandaram uma cópia, e sentado aqui onde eu estou, eu li a versão, e confesso para você e para quem está nos assistindo, num gesto de gratidão, de reconhecimento ao Marcelo e ao Ivan, que sozinho aqui eu me emocionei, cheguei a chorar, porque eu não tinha, na minha humildade, insisto em dizer, a dimensão do que poderia, o que pode significar essa história, essa caminhada, os desafios que eu tive na vida para chegar onde eu cheguei, do ponto de vista de construir políticas que fossem capazes de avançar a consciência, que fossem capazes de ajudar a organizar nosso povo e que fossem capazes de criar uma interação absoluta que eu tenho hoje com os mais humildes, com os Eu acho que o nosso Zé teve um problema de som aí, né? Ele pode continuar depois. Enquanto isso, Ivan, eu queria que você dissesse, né, como é que foi essa... Quem é, na tua visão, quem é esse Zeca do PT, esse José Orcílio? Pois é, o Zeca é um personagem. Imagine você, para nós, Marcelo e eu, amigos há 22 anos, amantes da leitura e da literatura, nos depararmos com uma personagem pronta, complexa, polêmica, dentro do nosso entorno ali social, fruto de conversas entre amigos, entre alunos, professores, se não aproveitá-lo, se não imortalizá-lo nas letras. E a melhor forma foi essa. Escrever uma biografia poderia paralisá-lo, engessá-lo, uma imagem de cera. Aí nós resolvemos colocar um enredo. O Zeca, na verdade, nos deu o urdume. Aí nós fomos com os fios, né, do bordado, tramando essa história. E virou uma história mais fecunda na medida em que nós nos aprofundávamos, não nas biografias oficiais, né, mas nas conversas com seus amigos, com seus correligionários, com seus adversários, conversávamos com seus familiares. Isso foi adensando a personagem. E essa personagem, ela é vívida exatamente porque ela é fruto de vários pontos de vista, né? Alguns até contraditórios. Então, essa foi a nossa provocação. Começamos a nos aproximar do Zeca como personagem. Eu nunca o vi pessoalmente, nunca eu conversei com o Zeca, o Marcelo teve mais proximidade, logo no começo do seu segundo mandato. Então, você imagine como é que você despreza uma biografia que começa como um líder sindical, passa para um gestor das coisas públicas do Estado, enfrenta dificuldades, venturas e desventuras, né, no campo mais variado, e com sucessivas edições da sua atuação política, né? Deputado estadual 2 vezes consecutivas, governador, você tem que aproveitá-lo, né? Não como modelo, mas como exemplo, principalmente para a juventude. A nossa preocupação como educadores, mas Marcelo há de convir também, é de Nós que recuperamos o Zeca. Pode continuar, depois a gente volta. O Zeca ele serve como um grande exemplo de vida, né? E era preciso torná-lo verossímil. Não adianta colocar o Zeca como se fosse um bibelô, né? Um homem cheio de virtudes que ele as tem, mas também tem defeitos. Então, ele foi cada vez mais se aperfeiçoando na medida em que nós avançávamos. Você imagina que esse livro só se concluiu depois de 17 anos. Pois né? é. Várias demãos de tinta, não é isso? Uhum. E várias atividades de carpintaria aí. Então, é esse o começo da nossa conversa aqui com vocês.
Tá. Zeca, eu não sei, você desapareceu no meio, você estava falando de como é que você viu essa biografia. Você tem alguma coisa porque você foi cortado, né? Você quer dizer sobre a biografia, sobre como é que você viu, como é que... Só para concluir, na verdade caiu a internet, nós estamos aqui no meio do Pantanal, e tem uma dificuldade com isso tudo, mas só para concluir, eu me sinto muito, muito, muito gratificado. Sou uma pessoa humilde, simples, que aos 72 anos eu e Dona Gilda estamos aqui trabalhando na pousada, uma pousada de turismo de pesca. Pantanal tem um potencial enorme para o turismo ecológico, contemplativo, rural e também o turismo de pesca. Principalmente nós incentivamos muito aqui o pesque e solte, e sair daqui, ou estar dando entrevista aqui, uma projeção de um outro lado que a política me puxou, eu e Dona Gilda. Eu queria, portanto, dizer que eu me sinto contente e agradecer a vocês a oportunidade de poder estar expressando isso. Eu queria falar dessa possibilidade que o Pantanal tem, que eu acho que ainda não foi desenvolvido, né, como deveria, mas eu queria trabalhar o livro, depois a gente volta para lá. Eu queria falar da linguagem empregada, né? Vocês, Ivan, Marcelo, vocês criaram um personagem, né? Criaram um personagem, um pantaneiro, né, para falar. É esse personagem que vai contando a história, né? Que vai contando com falar específico. Aliás, vocês criaram um glossário no final do livro, né? Para explicar algumas palavras que vocês utilizavam, que o pantaneiro utiliza. Eu acho da maior importância uma linguagem Guimarães Rosa, né? Porque Marcelo é especialista, e ficou, eu acho que alguma coisa de muito interessante. Eu gostei muito de ter lido, né? Você diz, deixa eu ler aqui, vocês dizem, esta biografia narrada por um pantaneiro imaginário, um personagem arquetípico, cuja expressão e cujos valores seriam perdidos em uma tradição para a linguagem jornalística, historiográfica, a linguagem do centro. Por isso, vocês escolheram o pantaneiro para dar voz a essa história, né? Conta para a gente um pouco, vocês são professores de literatura, portanto, gente que tem uma linguagem culta, né? Rebuscada, como foi criar esse personagem, e ainda mais a quatro mãos, eu acho que é mais algo específico, né? Conta um pouco para a gente, Marcelo, e depois o Ivan. Eu vou deixar isso para o Ivan. Foi a quatro mãos, mas o Ivan é o cérebro e eu sou apenas as mãos aqui. Então, que lisonja imerecido. O Marcelo que inventou essa personagem, esse narrador, né? Enunciador do discurso. E é importante sublinhar o que você agora nos insinuou, mas como é que professores que lidam com as chamadas obras-primas, né, do nosso cancioneiro, da nossa literatura, como é que foram lidar com um idioleto, né, que não é padrão, exatamente para imortalizá-lo, exatamente para mostrar que você não tem uma norma culta, você tem várias normas e que, se elas se estabelecem, é pelo poder político dos seus falantes, não é porque ela é mais ou menos fluente, mais ou menos precisa, né? E os falares regionais são tão precisos quanto o falar padrão, falar do centro. Mais um detalhe para que eu chamo a atenção: imagine um Macunaíma de Mário de Andrade versado na linguagem paulista, né? Ou na gaúcha, ou na cearense. Quer dizer, aquele turbilhão de falares é que dá a mostra do Brasil. Imagine um Patativa do Assaré, um poeta, grande repentista cearense, falando uma linguagem a João Guimarães Rosa, ou falando como se fosse uma Cecília Meirelles. Então, ele trouxe essa carga, porque a língua é a expressão de uma realidade, é o recorte de uma realidade. Então, nós procuramos apreender, né, esse falar pantaneiro, enriquecê-lo, às vezes pode ser até uma atividade de ourives, né, de você ficar burlando a palavra, mas
o nosso empenho foi que ele fosse o mais fluente possível, mais expressivo. E a narração em primeira pessoa dá mais densidade, né, aos trechos, aos enredos. E outro detalhe para que eu chamo a atenção é que, neste trabalho, nós fomos aprendendo, agora aprender, não apreender, com aqueles com que nós nos entrevistamos, né? Com aqueles todos que depois nós agradecemos ao final da obra, que nos ajudaram, inclusive, a enriquecer esse vocabulário. Aquele vocabulário final que tem um toque mais de humor, de expressões e palavras, no fundo, é um convite a quem mergulhe na obra e no universo desse pantaneiro. Porque quando você ouve o Zeca falar, o Zeca entremeia palavras regionais com palavras indígenas, ele conhece fluentemente o Guarani, o terena ele entende, fala, conhece a linguagem dos descamisados, dos enxovalhados, como diz o Paulo Freire na nossa epígrafe, né? Que é o camponês, que é o trabalhador urbano, ele conhece a linguagem do homem da fronteira, que é um outro universo. Então, isso tudo nós tínhamos que pôr para dentro da nossa biografia, e de maneira a respeitá-lo, que ele é o nosso protagonista, né? Uhum. Então, eu achei bárbaro né, ao falar do Zeca, vocês falam da região, né, uma região muito rica, centro-oeste do Brasil, mas também da América do Sul, que viveu a guerra do Paraguai, que teve uma importante economia com transporte fluvial, que escoava mercadorias, né, pela Bacia do Prata, uma região que teve Apolônio de Carvalho, teve Ney Mato Grosso, tem TT Espíndola, e os outros Espíndolas, tem Araci, a atriz Humberto Espíndola e tanta gente, né? Você, Zeca, você conhece essa região com a palma da mão, você viajou, você conhece tudo isso, você teve... Conta um pouco mais essa riqueza desse nosso Mato Grosso do Sul. Deixa eu fazer 3 registros que eu acho importante nesse momento. Eu fui amigo bem próximo do Apolônio de Carvalho, o homem de 3 pátrias, o herói de 3 pátrias, dizia Jorge Amado. Apolônio é filho daqui do Pantanal, lá de Corumbá, a 600 quilômetros, rio acima, rio Paraguai acima, Corumbá, que foi um grande porto no processo de desenvolvimento do centro-oeste brasileiro. Apolônio de Carvalho nasceu lá, saiu dali, estudou em Campo Grande, depois foi para o Rio, fez colégio militar, saiu tenente, foi expulso porque participou da intentona, lutando já com consciência política. Nós perdemos o Zeca, o som do Zeca, perdemos o som do Zeca. Marcelo, é que ele está no Pantanal e é difícil a comunicação. Marcelo, diga um pouco, então, mais do que ele está dizendo, né, dessa região. Vocês colocaram esses personagens, colocaram em valor, né, a música também dessa região e tudo. Fala um pouco mais, Marcelo, por favor. Essa região, mas como você própria disse, né, você é uma testemunha viva dessa riqueza cultural do Mato Grosso do Sul. Nós vemos, sobretudo, lá em Murtinho, onde se encontra o Zeca nesse momento, no Pantanal, né? Eu ficava impressionado ali, por exemplo, em Murtinho, os barqueiros que atravessam numa canoa, aquela canoa caiçara, né, escavada num tronco de madeira, de árvore, né? Então, naquela canoa que os barqueiros atravessam, as pessoas que vão ao Paraguai ou que vão à Ilha Margarida, que também tem um monte de histórias em torno dela, né? Teria sido uma ilha doada pelo Getúlio Vargas para essa Margarida e tal. E esses barqueiros, eles me impressionavam porque eles estavam ali o dia inteiro nesse trabalho estafante, árduo, e esses barqueiros, eles se comunicam em português, lógico, em espanhol também, mas também em Guarani e em terena, né? E o Zeca, ele é também, né, hábil nesses idiomas, né, sobretudo o Guarani, e então é algo bastante raro no Brasil. Nós temos em outras regiões do Brasil, sobretudo mais próximas do litoral,
que nós tenhamos pessoas bilíngues, quanto mais ainda trilíngues ou poliglotas, como é o caso, né? E aqui em Foz do Iguaçu, onde isso também acontece bastante, sobretudo lá do Paraguai. Os paraguaios, eles praticam vários idiomas, inclusive o Diopará, que é a mistura do espanhol com o Guarani. Então, tudo isso se reflete muito na cultura do Mato Grosso do Sul, na gastronomia, na música, nas artes plásticas, né? E nos traços físicos também de nós, nascidos em Mato Grosso do Sul, como diz a canção, né? Nessas terras onde o Brasil foi Paraguai, porque onde nós nascemos, mas Dourados, Mato Grosso, Dourados. Era Paraguai, né? Era Paraguai, fazia parte do Paraguai até a Grande Guerra, né, como os paraguaios chamam, a Guerra Iguaçu, quando, então, esse território foi então, tomado pelo Brasil como compensação. Pagar as dívidas, né? Dívida de guerra. Uma guerra que não foi isso que provocaram. Cabe lembrar aqui, né, que não foi isso que provocaram. Então, mas esse que é o sentido, né? Nós buscávamos, é lógico, como já disse aqui, o Ivan ainda não estava, mas eu atribuo a Ivan essa frase que foi ele quem introduziu essa frase do Machado de Assis, é o pai do homem, né? E nós buscávamos, então, o menino Zeca, que é o pai desse grande ser humano, né, que nós temos hoje aqui. Infelizmente, a internet não está ajudando muito para termos a sua participação mais ativa, mas também me interessava muito conhecer um pouco mais da história dessa região, da história das fronteiras. E a história da família do Zeca, né, ele que está em Rio Grande do Sul, sobe de carreta, né, também é um pouco a história da minha família, que subiram, passearam, subiram de carreta, desceram pelo Rio Paraguai, em barco a vapor, enfim. É uma história de muitos dos sul-mato-grossenses que muitas vezes nem mesmo se sabem, né? A memória no Brasil é uma coisa muito volátil. Então, infelizmente, eu tenho uma ou outra fotografia da minha família embarcada num barco a vapor no Rio Paraguai. Então, tudo isso me interessava muito, né? Essa história e de que forma essa história dessa região ela levou a esse fenômeno hoje que, infelizmente, é um fenômeno que está bastante difuso no conjunto do Brasil. Nós tivemos aqui, há uma semana atrás, em Foz do Iguaçu, né, um espelho desse fenômeno, que é a bandidagem, a jagunçagem. Eu não gosto de você, eu vou lá e te mato, porque você não pensa igual a mim. Então, Mato Grosso do Sul resulta, né, a muitas pessoas, muitas lideranças indígenas, muitas lideranças dos movimentos camponeses, né, diferentes movimentos populares, que simplesmente são executadas, né, sobretudo os povos indígenas, e volto a lembrar que o Zeca já mencionou, o Mato Grosso do Sul é o segundo estado do Brasil em termos de população. Em termos de população. Então, nós precisávamos, eu precisava, o Ivan também, né, pelo caminho. O Zeca voltou. Voltou? Está voltando? Cadê? Então, eu passo a palavra. Não vou ficar falando muito aqui. Sumiu. Não, ele sumiu de novo. Ele voltou, mas sumiu de novo. Vai voltar. Eu queria... tá, espera um pouquinho, talvez. Mas voltei. Olha, voltou, pois é. Olha aí, eu não sei mais do que eu estava falando, porque enquanto você não está aí, a gente fica falando, né? Mas você levantou agora há pouco uma questão muito interessante que eu queria abordar, que é essa riqueza do Pantanal, né? Você tem uma fauna e uma flora... Alô, está ouvindo? Tem uma riqueza, Zeca, você estava falando dela inicialmente, uma riqueza... Não está entrando o som? Não consegue ouvir, Zeca? Consegue ouvir ou não? Não, Zeca, não consegue ouvir? Bem, vamos ver se ele consegue falar. Zeca não está conseguindo ouvir, está com problema de som. Enquanto ele resolve, Ivan, eu queria abordar um pouco mais essa questão da migração. Vocês falam, né? Se conhece muito da migração nordestina para essa região,
empurrado pelas secas, eles desceram para o sul, colonizar terras no antigo sul do Mato Grosso, mas uma migração importante também foi a do gaúcho, que você mencionou agora há pouco, Ivan, para a região Pantanal, empurradas pelas guerras. Se o Zeca estiver nos ouvindo, ele pode nos falar, mas se não, está ouvindo, Zeca? Estou ouvindo. Então, eu queria falar eu achei muito importante falar dessa migração, né? Porque a tua família chegou em Porto Murtinho, né? Passou 8 meses de carroça para chegar nessa região, e não foi a única família que chegou, né? Fala um pouco de como é que foi, né? Em 1895, aconteceu a grande leva de gaúchos saindo de São Borja e vindo para o velho Mato Grosso, para o centro-oeste, fugindo da chamada Revolução da Degola. Os Miranda dos Santos, e principalmente os Mirandas, que comandavam essa comitiva, essa delegação que saiu lá de São Borja e vieram para o centro-oeste, levando mais ou menos um ano e meio, contava o nosso avô, de viagem de carreta. Pararam, eu fui lá conhecer essa história em São Borja, lá ainda tem o Rincão dos Miranda, pararam, atravessaram o rio Uruguai ali em São Borja, vieram no sentido de Pousadas, a província, a capital da província de Chaco, argentino, que, segundo a história, e a Globo tem um documentário sobre isso, ficaram lá em torno de 10 dias para descansar, para se curar, atravessaram o Rio Paraná, entraram no Paraguai pela cidade de Encarnación, que é a segunda principal cidade do Paraguai hoje, vieram no sentido, na direção de Assunção e de Assunção a Bela Vista. Chegaram em Bela Vista, teve uma história de um conflito muito grande entre dois grupos, de um lado os dois Santos contra a família Jaques, Selvino Jaques. Em 1939 isso terminou, meu pai resolveu, já casado com minha mãe, vir embora em 1949 para Porto Murtinho. Meu pai veio para ser o capataz de uma grande fazenda, de um cônsul uruguaio. Porto Murtinho era uma cidade muito importante, para ser capataz de uma grande fazenda, encarregado de uma grande fazenda, onde nós crescemos enquanto criança, e a nossa finada mãe ficava com os filhos na charqueada. Esse cônsul uruguaio, um grande empresário, produzia charque, isso em 30, 40, 50, antes do advento da fábrica de gelo, salgava a carne, secava, enfardava e, através do Rio Paraguai, levava para uma central de distribuição lá no Uruguai, que distribuía principalmente para os países da América Central. No livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano conta que o esvaziamento das charqueadas ao longo do Rio Paraguai, da Bacia do Prata, aconteceram a partir da Revolução em Cuba, com a tomada do poder por Che Guevara e por Fidel, e que a UNA proibiu a entrada de qualquer outro produto, fazendo um bloqueio econômico. Isso significou a queda da produção e, consequentemente, o fechamento. Nós ficamos até 64 ali na charqueada, meu pai foi embora para o Pantanal, e aí nós continuamos a nossa vida. Beleza, Zeca, eu queria falar, os gaúchos foram importantes na região, no Mato Grosso do Sul, os gaúchos, nós temos também os nordestinos, nós temos também os outros imigrantes, os japoneses, né, a importância dos imigrantes, né, de outros importante. Mas eu queria também importante.
dos povos originários, né, os povos originários, a região habitada por várias nações indígenas, antes da chegada do homem branco, o espanhol cabeça de vaca, lá no passado, tinha os charaés, os cadideveus, que Claude Lévi-Strauss estudou, os guaraicurus, né, canoeiros, que utilizavam o cavalo como muito importante, e tiveram uma participação importante da Guerra do Paraguai. Eu queria saber como é que o Estado, né, você que foi governador, deputado, como é que você vê uma situação, a segunda população do Estado, né, mas a situação dos povos que vivem na região de Dourados é terrível, né? Como é que o Estado tratou ou não tratou os nossos povos originários? Perfeito, muito importante essa abordagem. Primeiro, registrar, Mazé, tem contribuição significativa do desenvolvimento econômico, chamado agronegócio, particularmente também da agricultura familiar, da pequena propriedade, de um lado por parte dos sulistas, não só gaúcho, mas também uma boa colônia de paranaenses que vieram investir aqui. Nós temos uma colônia significativa de japoneses que produzem muito na chamada pequena propriedade. Nós temos uma colônia grande, até pela nossa proximidade, da colônia paraguaia, que influencia particularmente, diretamente na cultura, na dança, nos costumes, na culinária do Mato Grosso do Sul, e nós temos, do outro lado, as nossas comunidades originárias. As três grandes principais etnias que nós temos aqui de um lado, o povo Terena, que mora na região sudoeste do estado, na região de Sidrolândia, Niuaque, Aquidauana, Anastácio, Miranda, enfim, nessa região, 2 irmãos do Buriti. Nós temos os Guarani Kaiowá, que estão lá na divisa, na região sul do estado, descendo Dourados, Ponta Porã, Antônio João, Amambai, área de conflito e de violência, com assassinatos de indígenas, como aconteceu recentemente com denúncia internacional. E nós temos na planície pantaneira, a chamada Terra dos Índios, que eram dos Guaicurus. Hoje moram lá os descendentes, os chamados índios Cadiuel. Você sabe, em 1500, os Guaicurus eram os índios guerreiros, cavaleiros, valentes, violentos, inclusive. Eles habitavam a região de Assunção. Ao longo de 3 séculos, eles foram subindo ao Rio Paraguai, na defesa dessa região todinha contra a invasão espanhola, e vieram se localizar aqui onde nós estamos com a pousada. Inclusive, mandei fazer um levantamento, nós temos vários vestígios dos antigos Guaicurus, e aqui ao lado da pousada tem um riacho dentro do Pantanal, que eu só homenageia com o nome de Riacho Guaicurus. Os Guaicurus, segundo a literatura, a história, foram acertados pelo Império Português para se levantar contra o Paraguai. Eles, que eram paraguaios, ajudaram a combater e a destruir o Paraguai. Em contrapartida, diz a literatura, receberam como recompensa da coroa portuguesa 530 mil hectares na bacia do Pantanal, onde estão hoje os Cadiuel, como recompensa pelo papel que cumpriram na guerra. Veja você que esse povo ele teve um papel muito importante, infelizmente, eles paraguaios, os Guaicurus, junto com os Guatós, que até hoje nós conseguimos rearticular com eles uma comunidade chamada os Índios Canoeiros, mais ou menos 200 quilômetros para cima de Corumbá, numa ilha onde eles habitam. Os canoeiros Guató com os Guaicurus cavaleiros tiveram um papel preponderante na resistência e na luta contra o povo paraguaio. A guerra contra o Paraguai, chamada Guerra da Tríplice Aliança, e eu tenho esse convencimento, foi um massacre
pela primeira vez, o Brasil a serviço de outros interesses, nesse momento, a serviço do interesse do Império Inglês, massacraram aquele que era o país mais desenvolvido daquele momento. Em 5 anos, reduziram a população do Paraguai, que era de aproximadamente 1 milhão de habitantes, para em torno de 200 mil. Fundamentalmente, dos 200 mil que sobraram no Paraguai, que era o país mais desenvolvido, 200 mil mulheres, 200 mil pessoas, 180 mil mulheres. Mataram os homens, as crianças, e aí você construiu uma história que eu acho muito interessante, que merece ser pesquisada, que teria sido o Paraguai, até em função dessa realidade, a primeira nação matriarcal, em que o símbolo era a tiara. A tiara em Guarani significa Quiguaverá. Em homenagem à mulher paraguaia, eu dei o nome de tiara. Portanto, o papel dos povos originários. Aqui no Mato Grosso do Sul, tem esses dois lados, mas fundamentalmente tem uma contribuição enorme na nossa cultura e no nosso costume. Beleza, Zeca, obrigada. Eu queria, então, a gente está 40 minutos, em geral eu tenho 30, mas o papo está muito bom, mas eu gostaria de Marcelo, que você a história, então, a gente viu, né? O interesse aqui é de chamar atenção para o livro, que eu acho excelente, conta a história do Zeca, mas do Pantanal, do Mato Grosso do Sul e do Brasil e do mundo, né? Vocês abordam para escrever essa história, um painel assim que você pode. Eu achei maravilhoso o livro e toda pessoa deveria ler. Oi, Mazé. Sim? O que mais me chamou a atenção, e eu comentei com Gilda, nessa enorme capacidade do Marcelo e do Ivan, foi não só contar a história de alguém que saiu daqui e chegou onde chegou, mas foi para a nossa juventude atual contextualizando isso, determinados momentos, o mundo vivia assim, o Brasil vivia assim, e esse cara estava andando. Achei isso uma coisa fantástica e conto de novo, que me emocionou. Maravilha, maravilha. Então, Marcelo, eu queria voltar então ao livro, como é que é? Então, está sendo lançado agora, né? Que você nos conte um pouco da editora, né? A editora que a gente vai colocar, nós colocamos já um pouco da editora, e as pessoas podem já pedir o livro, né? Que trata toda essa história que a gente abordou aqui rapidamente, né? Então, eu aconselho todo mundo a ler. Diga um pouco mais de como é que se aborda, se aqui no exterior você pode também obtê-lo em e-book, por exemplo, que é uma coisa mais fácil. Diga aí. Não estou ouvindo, Marcelo. O microfone. Ok. A editora Potter, de Curitiba, uma editora engajadíssima, que produz livros de excelente qualidade. Estamos muito honrados de termos o livro aí aceito por essa editora, que é uma editora muito rigorosa. E os livros hoje podem ser, já coloquei o link ali no site do Walter Brasil, os livros podem ser adquiridos em pré-venda, né, com desconto. Ontem estava em 50%, cada dia varia, ou talvez hoje seja 50%. Vocês podem comprar os livros, né, e então vocês vão receber os livros em casa, tá? E, volto a dizer, agradeço aqui ao Zeca, mais uma vez, agradeço também a toda a Gilda também, a Gilda também, que está aqui agora nos honrando com a sua presença, por sua generosidade, né, e pela generosidade de todas as pessoas que compartilharam as suas memórias, como o Ivan bem frisou, não só os amigos, mas também os adversários políticos, né, que contribuíram para que nós pudéssemos escrever a história do menino que virou o pai desse grande homem, né? Nesse estado maravilhoso, nessa região maravilhosa que é a região do Pantanal, né? O Zeca, então, nos convida aqui, gostaríamos, talvez o Zeca vai estar em novembro no Brasil, nós gostaríamos de estar juntos, talvez lá na pousada que o Zeca está tocando agora, tocando uma boiada aí no Pantanal. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. E vou deixar para o Zeca e para o Ivan, se ainda
um tempo aí, né? Sim, sim. Vamos a uma palavra do Ivan, né? O que você poderia dizer da importância, né? Por que ler essa história? Por que estar com essa história? Por que é importante te contar essa história nesse momento, né? Mas rapidamente você percebeu pela fala do Zeca como é que o personagem escapa das mãos dos autores, né? Ele é rígido. Está voltando, está voltando. Ele nos traz a lembrança, as 3 epígrafes que abrem a nossa obra. A epígrafe do Euclides da Cunha nos remete a um viés antropológico, onde nós tínhamos que alocar o personagem no seu meio, tanto físico como cultural. Quando o Euclides da Cunha se refere à imensidão do Mato Grosso, então, na época, o Mato Grosso, na virada do século XIX para o XX, nós temos aí a primeira chave de leitura e compreensão dessa obra. Ela tem um viés antropológico em que nós vamos ver o homem pantaneiro emblematizado no Zeca, no seu ambiente cultural e físico. A segunda epígrafe é do nosso querido Paulo Freire. O seu viés já é mais ideológico. Essa é uma segunda chave de leitura e compreensão da obra. É a relação do nosso protagonista com os esfarrapados do mundo, a que se refere o grande Paulo Freire. De que maneira ele tratou sem torná-los pitorescos ou apenas personagens secundários da história dele. Né? E o livro conta como são coprotagonistas os esfarrapados. E não seria diferente, não podia esperar outra coisa do Zeca. E a terceira epígrafe é do Machado de Assis, no Memórias Póstumas, onde ele, de uma forma muito sutil, né, no seu psicologismo, fala que o menino é o pai do homem, o que nos dá uma chave de compreensão de que maneira o jovem, com seus sonhos, as suas frustrações, as suas conquistas, que no caso é o nosso protagonista, servem não de modelo, mas de exemplo para uma juventude que carece, né, de substância humana, principalmente nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo. Então, o que eu quero aqui dizer, para encerrar, é que nós estamos frente a 3 das múltiplas chaves de compreensão dessa obra, mas que não são caras. A de viés antropológico, a de viés ideológico e a de viés etário, né? Que é o jovem nas suas demandas e nas suas possibilidades de se realizarem como ser humano, dignos, plenos, participativos na nossa sociedade. Maravilha, eu ficaria ouvindo vocês aqui a noite inteira, porque é bárbaro, mas eu vou, como se diz, entregar a antena. Mas antes disso, eu queria que o Zeca dissesse, né? O Zeca, você que está à tua idade, se engajando novamente para a mudança desse país, né? Conta como é que, então, eu acho que esse livro tem muito a ensinar, como o Ivan e o Marcelo disse, né? Essas gerações atuais que têm necessidade de conhecer o que foi o passado. Muita gente não sabe que a gente teve uma ditadura. Quando eu falo com os jovens, falando do José Ibrahim, dos exilados, né? 2 livros que eu escrevi, eles não têm ideia do que isso foi, né? Então, eu acho que é importante justamente esse livro que vocês farão do passado, do presente, mas trataram essas coisas todas, né? Como o Ivan muito bem disse. Zé, o que você poderia dizer para fechar com chave de ouro aqui? Como é que você vê e que essa juventude deve ler, não só jovens, todo mundo, para mim, deve ler esse livro? Mas essa fala intelectualizada do Ivan, eu acho o maior barato dele, do Marcelo, né? E fiquei pensando comigo aqui, como que o sonho e a capacidade de se desafiar no tempo é capaz de conduzir as pessoas para um outro momento da vida, que é a coisa mais importante. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou uma pessoa profundamente tímida. Eu me sinto quase que um corpo estranho na política. Quando eu era criança, lá no sítio onde nós morávamos, eu tinha vergonha de vestir uma roupa, eventualmente, que a mãe comprava nova, porque eu achava que as pessoas iam me observar. Mas, ao mesmo tempo, concomitantemente, eu sempre construí sonhos, eu sempre me desafiei. A primeira vez que eu fiz um desafio,
eu era um moleque de mais ou menos 16 anos, e eu trabalhava de office boy na prefeitura da cidadezinha onde eu nasci, em Porto Murtinho, a 60 quilômetros onde eu estou, e chegou lá, isso em 1966, eu sou de 50, chegou lá um deputado, naquela época do velho Mato Grosso, chegar um deputado estadual, seja que fosse numa cidadezinha, era um dia de feriado. Eu não sei por que razão, o deputado foi lá na prefeitura bater um ofício, na época das máquinas Olivetes, aquelas máquinas de datilografia, e escreveu aquilo com uma perfeição tão rápida, e eu no meu cantinho, com humildade, olhando, sem olhar para o teclado. E eu pensei na minha infância e na minha inocência, eu vou aprender a bater máquina e bater igual esse deputado. Modéstia à parte, eu ganhei um manual de datilografia do então prefeito, hoje falecido, e como eu ficava com a chave da prefeitura, dia sim, dia não, eu não ia almoçar e ficava datilografando aquele negócio. E 3 anos depois, eu era talvez melhor datilógrafo com o deputado que me desafiou. Tanto que no concurso que eu fiz para o Banco do Brasil e que me deu a oportunidade de ascender na vida, eu sou funcionário aposentado, eu tirei 9,5 em datilografia. Ou seja, é possível a gente se superar quando a gente tem determinação, quando a gente tem vontade. Um dos irmãos meus que já faleceu, Finado Osório, que foi o principal cabeça, eu diria, de nós todos, uma vez eu era guri, vi ele falando, ele sempre foi muito rebelde, ele falando de reforma agrária, eu não sabia o que era essa palavra, eu tinha provavelmente 15 anos, eu corri em casa, era uma noite, peguei um dicionário que tinha lá e fui tentar buscar entender o que era a palavra reforma agrária. Ou seja, eu estou dizendo para ti que quando a pessoa é capaz de se desafiar, quando a pessoa é capaz de sonhar, é capaz de construir uma vida diferente para ele mesmo. Eu optei em não crescer do ponto de vista financeiro. Eu optei crescer do ponto de vista do meu conteúdo ideológico, na defesa do Pantanal, na defesa dos povos originários, na defesa da justiça social. Se eu conseguir passar isso para a juventude através do livro desses dois camaradas que é capaz de elaborar a coisa que eu não sou minimamente capaz, eu vou estar me sentindo profundamente gratificado, não como modelo, mas como exemplo que pode ser superado. Muito obrigada, Bara. Maravilha, maravilha, muito obrigada. E até uma próxima, gente. Obrigada mesmo, hein? Obrigado, Ivan. Obrigado, Mazé. Obrigado, Marcelo. O Marcelo, obrigado por falar com vocês.